Jesus esteve aqui e eu posso te demonstrar, não somente pela fé, porque a fé, na verdade, não precisa de demonstração, mas através da ciência, através da geografia, arqueologia, a epigrafia, os textos antigos, os evangelhos. Vou te demonstrar que realmente, nesse lugar onde me encontro, em Cafarnaum, ao norte do Mar da Galileia, Jesus esteve fisicamente e caminhou e talvez tocou essas mesmas pedras que estão aqui. Então, bem-vindos a Cafarnaum. Juntos, vamos a descobrir o que a ciência tem que dizer sobre a presença de Jesus aqui em Cafarnaum. Provavelmente você já veio para a Terra Santa, imagino que visitou esse local icônico. Qualquer um que visita Israel. Estou falando, claro, de Cafarnaum. A pergunta é, como nós sabemos aqui que é Cafarnaum? Ou quem foi o primeiro a identificar esse local aqui como Cafarnaum? Poderia ter sido tantos lugares. Vamos fazer agora um trabalho de detetive. Vamos tentar analisar por que aqui é Cafarnaum. E é mesmo, aqui é Cafarnaum. O primeiro que descobriu ou identificou esse lugar, um arqueólogo britânico já no século XIX, que ele descobriu que ruínas de uma cidade que data da época de Jesus, século I. Logicamente isso não é suficiente, mas de repente ele escavava, encontrava mais. E ele viu uma coisa interessante. Esse local em árabe se chamava Tel Hum. Tel Hum, temos que ir para o hebraico. Em hebraico, Cafarnaum é Kfar Nahum. E nós sabemos que os árabes, quando vieram aqui no século VII, em muitos casos, talvez a maioria dos casos, eles mantiveram o som do nome original. Então é provável que esse Tel Hum seria uma deformação de Kfar Nahum, Cafarnaum. É suficiente? Olha, é uma prova forte, mas também temos o seguinte, temos dados escritos de peregrinos cristãos que viam no século IV, no século V e na época medieval, que descreviam que eles visitavam Cafarnaum e eles situavam o local onde se encontrava aqui ao norte do Mar da Galileia. Coincidência? É demais para ser coincidência. Então a identificação está se aproximando. E para já terminar com a parte arqueológica, nós sabemos que aqui na região norte do Mar da Galileia temos duas cidades grandes da época de Jesus, Cafarnaum e Magdala. Então, Magdala já foi identificada e tem os motivos de ser Magdala onde que é, e Cafarnaum seria então aqui. Bem, identificamos que aqui realmente é Cafarnaum. Agora a pergunta é como eu sei que Jesus esteve aqui. Nós sabemos pelos evangelhos que Cafarnaum é a cidade mais mencionada depois de Jerusalém. E não é uma coincidência, porque Jesus estabeleceu aqui, nesse lugar, Cafarnaum, seu centro do ministério público aqui na Galileia. Então sabemos pelos evangelhos que realmente Jesus esteve aqui. Mas vamos agora à arqueologia. Bem, estamos vendo aqui uma estrutura, uma das duas estruturas que eu vou mostrar nesse vídeo, uma estrutura que é chamada a Casa de Pedro. Claro, muitos céticos vão dizer, a Casa de Pedro deve ser tradição, deve ser, sei lá, um monte de teorias, mas vamos analisar isso com seriedade. Eu, pessoalmente, vocês me perguntam, acredito que realmente essa Casa de Pedro. Como sabemos disso? Porque temos uma casa do século I, que já vimos que não é suficiente para determinar nada, mas essa casa, no final do século I, começa a ser tratada de uma forma especial. Já não temos, vamos dizer, utensílios do dia a dia que uma casa utiliza, que se encontram nas casas comuns. Já vemos jarras grandes, já vemos coisas como se fosse uma comunidade. Ou seja, estamos falando de uma casa que era tratada de forma especial. Isso não tem dúvidas. Logo, os arqueólogos encontraram grafites do século II, século III, que diz aqui a Casa de Pedro, e também Jesus Cristo, e um monte de grafites. Também temos os peregrinos que identificavam que esse era o lugar da Casa de Pedro. Já no século IV, V, começa a ampliar e construir uma igreja aqui em homenagem à Casa de Pedro. Grande parte dos arqueólogos, dos cientistas, não estou falando de teologia, não estou falando de fé, da ciência, consideram que aqui realmente era a casa da sogra de Pedro. Vamos abrir alguns evangelhos
Leiam vocês em casa quantas histórias temos de Jesus na casa de Pedro. Então, se nós identificamos que essa é a casa de Pedro, e eu acredito que realmente, baseado na ciência, nos fatos, essa casa de Pedro, Jesus esteve nesse local que estamos vendo aí, que é difícil hoje em dia imaginar, porque temos uma igreja moderna acima e muitas ruínas arqueológicas. Mas você tem que vir aqui junto comigo e eu vou te mostrar aqui, você vai ver com os olhos, as diversas camadas de arqueologia que vão te ajudar a identificar aqui as diferentes épocas. Então, conclusão, aqui Jesus esteve nesse local, sem dúvidas, pelo menos na minha opinião. Então, já identificamos que aqui esse local é Cafarnaum. Já vimos que a casa de Pedro é com altíssima probabilidade o local que realmente era a casa de Pedro, que Jesus esteve aí. E agora vim para a segunda estrutura que eu prometi para vocês que íamos visitar, que é a sinagoga de Cafarnaum. A grande pergunta é que sempre, cada vez que recebo grupos aqui da Moriá, me perguntam, Jesus esteve aqui? Jesus se sentou aqui? Jesus... A resposta é sim e não. Vamos começar pelo não. Não, porque essa sinagoga que vocês estão vendo aqui, maravilhosa, linda, olha isso, uma das sinagogas mais bonitas, sinagogas antigas, claro, que foram encontradas aqui na terra de Israel. Essa sinagoga é da época bizantina, século IV, século V, ou seja, que Jesus não se sentou nessas cadeiras, ou nessas, vamos dizer assim, assentos aqui, ele não entrou por essa porta. Mas por que eu falei que também sim é a resposta? Porque debaixo dessa estrutura tem uma estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui e que pode nos dar alguns indícios que talvez Jesus não esteve nessas pedras aqui, mas sim nesse mesmo local que estamos vendo aqui. Então, vamos ver juntos, por aqui. Então, estamos vendo aqui a sinagoga da parte de fora, da parte externa. Você pode ver aqui, essa pedra é branca. Chama sinagoga branca, muito chamam, porque é uma pedra calcária, que abunda muito nessa região. E podemos ver uma coisa muito bonita daqui, uma vista muito linda. Mas se você prestar atenção, e vou pedir para se aproximar aqui, a base da sinagoga branca é uma base escura. Essa pedra é uma pedra de origem vulcânica, chama pedra basalto, que também tem aqui pertinho daqui, é uma região vulcânica. E vemos que a sinagoga, é muito claro isso. Essa sinagoga branca está construída sobre uma base de basalto. Será que os construtores, os arquitetos do século IV, quando construíram essa sinagoga, pretendiam fazer um efeito de cores, vamos dizer assim, de preto com branco, uma coisa de decoração, de arquitetura? Ou será que, e muitos historiadores concordam comigo, que debaixo da sinagoga branca, na verdade, estava a sinagoga da época de Jesus? Logicamente, os franciscanos que administram esse lugar consideram, e nós podemos ver essa placa aqui, consideram que essa teoria é a verdadeira. Alguns arqueólogos também consideram que não temos suficientes provas para confirmar que realmente a base de basalto é a sinagoga da época de Jesus. Agora, se vocês me perguntam o que eu acho que realmente a teoria, que a base de basalto é realmente a sinagoga da época de Jesus. Mas por que eu acho que realmente aqui seria a sinagoga do século I? Não porque historiadores dizem que aqui realmente seria, ou porque os franciscanos dizem que seria aqui, ou porque tem a base de basalto. Lógico, a base de basalto é central aqui para determinar que essa base aqui seria a sinagoga do século I. Porque a lógica diz que se já existia aqui em Cafarnaum um espaço no século I, que se manteve século II, III e por diante, de uma sinagoga, o mais lógico seria pensar que já existe esse terreno, para que eu vou agora construir outro terreno se já existe isso? O que aconteceu, na minha teoria, é que no século IV, os judeus que viviam aqui na época bizantina, em coexistência com os cristãos naquela época, fizeram uma reforma
a reforma e deixaram a base de basalto por motivos arquitetônicos, por motivos de decoração, não sabemos. E sobre essa estrutura construíram uma nova sinagoga. Imagine, por exemplo, um estádio de futebol. Maracanã, por exemplo. O Maracanã não construiu um Maracanã novo em outro local. Já está o Maracanã aí. Para que vão construir outro se já está aí? Fizeram uma reforma. Então, se vocês me perguntam, Jesus esteve nessa sinagoga? Eu acredito que naquela base de basalto ele deve ter caminhado por aqui e depois já conhecemos a história da sinagoga do século IV. E quem vai definir então se essa base de basalto é do século I ou não? Simplesmente a arqueologia. Vamos supor que algum dia arqueólogos voltam a escavar aqui e começam a encontrar cerâmica, moedas do século I. Quando você encontra moedas, principalmente do século I, sinal que realmente essa é a base dessa época e, como consequência, seria então a sinagoga de Jesus. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, sinal que você é um apaixonado pela arqueologia bíblica. E por isso eu quero te convidar a você me visitar aqui em Israel, na Terra Santa, e participar do nosso curso, nosso programa de turismo acadêmico chamado Arqueologia Bíblica, 10 dias na Terra Santa, com esse tipo de explicação e até mais aprofundado, não somente comigo, mas também com toda a minha equipe de historiadores e arqueólogos e com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Toda a informação sobre como se inscrever e mais detalhes sobre esse programa sensacional para curiosos como você, tem aqui na descrição desse vídeo. Te mando um grande abraço daqui, de Cafarnaum.